Boa tarde, Visão Plural, edição do dia 27 de maio de 2011. São 14 horas e 8 minutos e nós hoje vamos ter o privilégio de conversar sobre um tema que a AltV é privilegiado. E é a cultura árabe que está em questão hoje, graças à presença de Miguel Atier Filho, professor especializado em filosofia árabe. Ele é o responsável por várias divulgações da cultura árabe. Ele é livre-docente de Filosofia e História do Pensamento Árabe na Universidade de São Paulo e dedica-se à pesquisa e tradução da filosofia árabe. Ele está lançando um livro que chama-se Fugiu a Alma, o Livro da Alma. Ele está aqui do meu lado, falando baixinho. É porque a internet fugiu e sabe, sem internet pessoas como eu acabam não vendo. Bem, e aí o livro dele ele vai contar o que fala, por que fala e como é. É da editora Globo. Professor, muito obrigado pela sua presença e vamos em frente. O seu livro, o Livro da Alma, cuida de quê? Patrício, muito obrigado pela recepção. Uma boa tarde a todos que acompanham o programa. O Livro da Alma é um livro escrito por um filósofo do século XI, não é? No calendário dos cristãos, filósofo que nasceu na região da antiga Pérsia, de língua árabe e de religião muçulmana. O Avicena. O conhecido no Ocidente por Avicena. Naquela pronúncia da Península Ibérica que trocava o B pelo V, e de Ibn Sina passou para Abencina, Abencina para Avencina e de Avencina para Avicena. Que bom. São vários autores que têm essa troca de nome e eu, na verdade, traduzi o livro do Avicena para a língua portuguesa e que acaba de ser publicado. Quanto tempo durou essa sua tarefa de mergulhar no árabe clássico para poder traduzir para o português? O Livro da Alma me acompanha já há mais de 10 anos, porque foi ele o objeto de estudo do meu mestrado e depois do meu doutorado. Só depois que eu havia quase 8 anos, depois de ter estudado o Livro da Alma nessas duas aventuras acadêmicas, é que me foi proposta a possibilidade de traduzir o livro. E depois disso levei mais uns 3 anos para fazer a tradução. Se for contar o trajeto todo, eu acho que eu fiquei uns 10 anos para poder abordar isso completamente dentro da... Todo tradutor ou autor tem uma sistemática de trabalho, uma liturgia. Qual é a sua? Olha, a tradução de um texto como esse, ele funciona como uma casca de cebola, em que você precisa se aproximar dele em várias vezes, não é? Não é na primeira vez que você vai conseguir o resultado. Portanto, ele é um trabalho assim de aos poucos você ir se aproximando do conteúdo do livro e às vezes o início do livro só fica completamente resolvido quando você chegou ao final. Então está sempre em aberto, né? Um trabalho sempre em aberto. Eu fiz esse trabalho, quer dizer, as primeiras abordagens como trabalhos acadêmicos de estudo a respeito do livro, e no final a tradução mesmo, que teve essa profundidade aí sim de conseguir trazer para a língua portuguesa um texto escrito no árabe. Edição em língua portuguesa? Sim, a primeira tradução em língua portuguesa. Existem quantas línguas, você tem ideia? O quê? Há traduções do livro em outras línguas ou não? Não. O livro foi escrito em árabe por volta de 1027. Em 1152, na Península Ibérica, ele foi traduzido para o latim. Mas uma tradução muito problemática, porque era feita por 3 pessoas, em que cada uma sabia uma parte. Um lia o texto árabe, que era um judeu. Um segundo ouvia o árabe oral e passava para o romance, que era a língua oral. E o terceiro, que era um cristão, talvez de formação agostiniana, ouvia o romance e passava para o latim clássico. Então houve muitos problemas na tradução, no entendimento da obra. E isso foi feito em 1152 e a obra ficou em latim por todo esse tempo. Os estudos árabes, não só do Avicena, da boa parte da filosofia, só começou a ser recuperado em meados do século XX, 1930, 40, 50. Em decorrência de quê? Em decorrência, inicialmente, do interesse das universidades europeias
em resgatar parte do patrimônio da história, da civilização e do pensamento que estavam junto com os árabes. Ou porque acadêmicos europeus tiveram interesse em encontrar as fontes do seu próprio pensamento, que estavam muitas vezes com os árabes, ou porque muitos intelectuais do mundo árabe estavam dentro das universidades europeias, e esse encontro de acadêmicos iniciou um trabalho de recuperação dos manuscritos, colocar os manuscritos editados em árabe, em latim, e foi só em 1950 que o texto foi editado em árabe e teve uma tradução em francesa, mas que foi feita por um tcheco que era helenista. O conceito alma, utilizado no seu livro e pelo Avicena, é mais dedicado às ciências naturais, ou é mais dedicado ao psiquismo? Isso faz parte das ciências naturais. O livro da alma poderia dar para nós hoje a impressão de que se trata de um livro sobre religião. Não se trata disso. Avicena é um médico que tem uma formação ampla de conhecimento praticamente de todas as ciências da época, não é? Música, astronomia, matemática, geometria, conhece todas essas ciências dentro da tradição clássica dos gregos, e em parte da própria Pérsia, conhecimentos da Índia, e ele escreve esse livro dentro de uma enciclopédia maior que se chama Ashifa. Ashifa em árabe quer dizer a cura. Avicena é médico e escreve um livro que se chama A Cura, que não é de medicina, mas é um livro de filosofia e ciências. Porque ele entende que a cura não é só do corpo, a cura também é da alma. A cura da ignorância da alma a respeito das coisas que fazem parte da vida humana, a respeito de tudo aquilo que nós naturalmente nos perguntaríamos. Quem somos nós? O que é a sociedade? O que é a natureza? E para que esse universo inteiro? Perguntas naturais, né, que deveriam ocorrer em nós e que muitas vezes hoje não ocorre porque estamos tão atolados de informações que não temos tempo para nos perguntar. Então, essa perspectiva do Avicena em trazer o estudo da alma dentro das ciências naturais é se perguntar a respeito do que é a alma humana, não do ponto de vista da religião, nem dos textos sagrados, mas a partir daquilo que era a ciência e a filosofia da época, não é? No seu entender, essa obra ela é destinada nos tempos atuais a que tipo de público? Olha, ela faz parte de um tipo de reunião de várias áreas da ciência e da filosofia que hoje estão dispersas. Aspectos que são tratados pela neurologia, hoje, pela psicologia moderna, mesmo pela filosofia ou pela espiritualidade, não é? Porque embora o livro não seja de religião, não deixa de ser espiritualista. Porque hoje nós muitas vezes temos a ideia de que a filosofia é algo completamente divorciado da espiritualidade. Não é bem assim. Praticamente todos os filósofos incluíram as noções da espiritualidade nas suas reflexões. Então ele tem uma grande gama de interesses. Primeiro porque fala de um tema fundamental para todos, que é a questão da interioridade humana. Quantas páginas tem o livro? Ele saiu em torno de 380 páginas. Quantos capítulos? São 5 capítulos. Como é que é a divisão da obra? Como você conseguiu fazer? Ele está dividido em 5 capítulos que tratam... o primeiro capítulo é dedicado a definir o que é a alma e ver qual que é o alcance da razão, até onde a razão pode alcançar essa definição da alma. O que é esta coisa que nos move e que em determinado momento parece que se divorcia do corpo? Se é que realmente são duas instâncias, ou é uma instância só? O segundo e o terceiro capítulo tratam dos sentidos externos, trata do corpo, visão, audição, paladar, tato, olfato. E um terceiro capítulo é sobre a visão e um tratado da luz. Então você veja, boa parte do livro, para falar da alma, fala do corpo. O quarto capítulo é o que nós poderíamos chamar do que trata a psicologia moderna. Hoje é a neurologia. Memória, intuição, emoções, faculdades de imaginação,
a neurolinguística, sonho, tudo isso. Está nesse quarto capítulo. E o último capítulo, que é o quinto, trata daquilo que é mais próprio dos humanos, a intelecção, o entendimento, a razão propriamente. O que é esse tipo de faculdade? Então, o livro é construído assim, começando a falar do corpo e indo paulatinamente o original é também da mesma forma? Sim, sim, o Quer livro dizer, manteve a mesma estrutura. Sim, a tradução é literal. E Como foi achar uma editora que se interessasse por uma obra de tal envergadura? A iniciativa foi da própria editora Globo, que teve contato com o trabalho anterior que eu havia tido, de doutorado e mestrado, e viu que eu havia traduzido alguns trechos. E me desafiou propriamente. Você traduziria? Eu disse não. Não traduziria, porque vem muito tempo, não vou parar minha vida para traduzir. Mas, por uma série de motivos, não traduziria. Porque estava no limite do meu entendimento, porque eu demoraria muito, por uma série de motivos, porque não tinha muito material adequado para dialogar, e por todos esses motivos que eu não traduziria, eu traduzi.